Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no ESG Podcast, um canal dedicado a democratizar a informação, conteúdos sobre esse importante tema da sociedade e que faz toda a diferença na atividade das corporações, das gestões públicas e também da sociedade como um todo. Luiz Fernando? Ótimo, Valverde. Estamos aqui em mais um episódio. Se você acabou de conhecer a gente, siga-nos em todas as redes sociais, um programa que está no YouTube, no Spotify, estamos no Instagram, estamos no Facebook. E você que não viu ainda os outros episódios, depois de assistir esse, aproveite e também veja os outros episódios, sempre uma participação, um convidado especial com temas super interessantes de ESG, né, Valverde? Convidamos já para você se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Episódio de hoje muito especial. Nós temos aqui uma convidada muito ativa nesse tema, né, ESG. Nós estamos aqui para recebê-la, né, Luiz? Isso, eu gostaria de agradecer a sua participação, de ter aceito o nosso convite, Cecília Seravalli, gerente de ESG da Nestlé. Então, seja bem-vinda e obrigado novamente. Eu que agradeço. Eu sempre digo que trabalhar com ISG é um grande ganho, né? Me sinto vencedora na carreira por trabalhar com ISG, porque a gente trabalha com propósito. Tudo que a gente faz tem um impacto grande, né, em relação a reduzir impactos, influenciar pessoas. Então é um prazer falar sobre isso. Que bacana. E para nós, Cecília, é muito importante, sobretudo por toda essa paixão que você demonstra, sua trajetória já nos mostra aqui. A gente queria começar, né, Luiz, com você contando clássica aqui, né, com a nossa pergunta clássica, sobre a sua trajetória pessoal no mundo ESG e até você chegar ao seu atual estágio. Lembrando que quem nos acompanha, quem assiste o nosso conteúdo, é um profissional que já atua nesse tema ou que está buscando conhecimento para atuar, e muitos profissionais também que estão já com uma carreira consolidada e que também começa a vislumbrar uma transição de carreira. Acho que a coisa que eu mais gosto de falar é de como que eu cheguei a trabalhar com ISD, né? Então, eu sou uma engenheira de alimentos, eu sou formada em engenharia de alimentos. Eu trabalhei 2 anos na área com assuntos regulatórios. Então, é compliance, a Associação Brasileira da Indústria dos Alimentos, Inmetro, Anvisa. Então, assim, super técnico. Eu lembro que eu falo que até hoje, eu olho um texto grande assim, eu consigo identificar, tem uma letrinha errada aqui, porque eu pegava a embalagem e ficava lendo, assim, sabe? Para saber se estava certo, a lista de ingredientes estava certa. Então, eu trabalhei 2 anos como estagiária e 1 ano de efetivada na Kellogg's, né? Que faz os sucrilhos, os cereais matinais. Aí, eu tive uma transição de carreira já logo no comecinho da minha carreira, que eu fui trabalhar em marketing. Então, naquele momento, a Kellogg's, ela tinha uma fábrica do lado do escritório aqui em São Paulo. Então, a fábrica ficava aqui em São Paulo. Então, eu trabalhava com inovação. Então, na parte de marketing, eu trabalhei com inovação, que é lançar projetos que estavam na gaveta há muito tempo. Então, lançar novos produtos. E era muito interessante eu ter esse background de engenharia, porque acabava que eu conseguia participar, contribuir mais nesses processos, tanto do ponto de vista de marketing, quanto do ponto de vista do P&D mesmo, né, do desenvolvimento do produto. Eu trabalhei mais 2 anos na Kellogg's. Nesse meio tempo, eu fiz uma pós-graduação em marketing no INSPER. Então, eu fiz um certificate lá, né? Me tornei especialista em marketing. Então, foi construindo, né? Então, eu sou engenheira, trabalhei em marketing, fiz uma pós em marketing. E aí, eu fui para a Unilever para trabalhar com marketing também, onde eu fiquei por mais 2 anos. Naquele momento, me caiu um pouco, né? Uma crise existencial. Será que eu queria continuar trabalhando com marketing? Será que era aquilo mesmo que eu queria continuar fazendo da minha carreira? E eu tenho uma grande sorte na minha vida, que o meu pai, ele fez uma transição para sustentabilidade. Então, ele trabalhava numa multinacional e ele foi, dentro da própria empresa, migrando para a sustentabilidade. Isso eu falo de
lá 2012, né? Quando eu migrei para sustentabilidade, em 2012, ele já tinha uma certa experiência. Então, eu fui acompanhando. Então, naquela época, eu já fui entendendo que sustentabilidade poderia ser um ofício. Né, poderia realmente ser uma profissão. Ele tem uma carreira que ele acabou sendo presidente do Pacto Global da ONU, né? Então, eu via isso, assistia isso. E chegou naquele momento de, não tenho tanta responsabilidade na minha vida ainda, né, para abrir mão de uma multinacional. É uma fase importante para eu conseguir fazer a transição de carreira e ele estava precisando de uma pessoa para trabalhar com ele e fui trabalhar com meu pai. Então, a gente abriu uma consultoria juntos, né? E eu trabalhei como consultora durante 7 anos junto com ele, mas não só com ele, também me conectando com outros consultores, entendendo o mundo da consultoria. E foi extremamente importante para mim, porque a consultoria te abre muito os horizontes. Então, primeiro que você tem que estar muito conectado, então... entender todos os pactos, ISE, GRI, na época que eu tinha. Então, assim, muito atualizado e sempre muito a aprender sobre cada cliente que a gente tem. Então, se o nosso cliente é uma empresa de construção civil, a gente se aprofunda em construção civil. Se o nosso cliente é um produtor de plástico, de copinhos de plásticos descartável, a gente se aprofunda nesse setor, nesse mercado. Então, foi extremamente importante. Nesse meio tempo, eu também me aproximei à carreira acadêmica. Eu acabei passando no mestrado na Faculdade de Administração da USP. Então, eu fiz um mestrado com uma linha de pesquisa de gestão de stakeholders. Né? Então, foi super legal. Você fala que fazer o mestrado para mim é um mestrado acadêmico. Mudou minha forma. O título é importante, né? Porque eu tenho um título da USP, obviamente que é importante, abre portas, realmente foi, assim, para mim, subiu um nível, assim, do meu nível de conhecimento. Mas, assim, o comportamental, porque o mestrado é um negócio louco, assim, você precisa estudar muito. Eu falo que, comparando com uma pós que eu fiz de marketing, a pós, ela é mais assim, sabe? Você precisa passar numa prova. Se você estudar uma madrugada, eu conseguia passar na prova. O mestrado eu não conseguia entregar uma dissertação, porque era um pouquinho todos os dias, né? Então, aprender o que é um mestrado acadêmico, eu falo assim, eu tenho essa visão de trabalhar em empresa, de sempre pensar, a gente precisa resolver problemas de empresa. O mestrado acadêmico não é assim. Você precisa resolver problemas da literatura. Então, você precisa olhar tudo que já foi estudado sobre o tema e tentar endereçar, tentar resolver problemas da literatura. Então, para mim, assim, foi extremamente importante, falo que formou caráter, sabe? Fazer o mestrado, porque realmente mudou a minha forma de procrastinar. Não tem como você procrastinar, você precisa estudar, e foi muito importante, ao mesmo tempo que eu também crescia como consultora. Me conectei com muitas pessoas, aprendi muito, fui muito feliz com a consultoria, mas em determinado momento, e até voltando, né, a juntar a carreira com o meu pai, a gente começa a pensar maneiras diferentes para o que a gente queria fazer na nossa carreira. Meu pai já tem uma carreira consolidada, ele estava indo para outra trajetória, enquanto eu gostaria, né, estava naquele caminho de preciso ver o que eu vou ser, eu quero realmente crescer nessa carreira, porque eu já estava apaixonada por sustentabilidade. Aí, resolvemos tomar a decisão de eu realmente voltar para o mercado, né? Eu falei, olha, para mim faz sentido agora voltar para o mercado, e comecei a buscar oportunidades, me conectar com pessoas, né? Então, assim, sempre me perguntam como é que eu faço para migrar para a carreira de sustentabilidade. Tem vários caminhos. Hoje em dia tem muitos cursos, né? Que você consegue se graduar como sustentabilidade, mas para mim, uma das formas mais relevantes e importantes é você se conectar com pessoas. Então, eu sempre falo, conte para o maior número de pessoas possíveis que você quer fazer essa transição de carreira. Né? Se você já está dentro de uma empresa, por exemplo, se conecta com o que a empresa está fazendo de sustentabilidade. Então, se é uma empresa grande que tem os grupos de afinidade, os comitês de sustentabilidade, é uma maneira de você mostrar para a companhia que você quer realmente fazer essa transição. E aí, eu acabei me conectando com muitas pessoas e por uma conexão que foi muito inusitada, inclusive, eu consegui entrar na Nespresso. Então, foi uma vaga de coordenadora de sustentabilidade. Eu falo inusitada porque a maneira como eu entrei foi quase que um alinhamento de planetas, assim.
eu tinha participado de um processo seletivo antes, que foi muito antiético. Foi muito chato, me ligaram, provavelmente já tinha uma pessoa mapeada para vaga, e aí me ligaram no dia para fazer uma entrevista, e aí eu falei, meio-dia me ligaram, a entrevista era 2 horas. E aí eu não tinha tempo de me preparar, a entrevista foi muito rápida, e acabou que não passei, e ele contou essa história. E aí eu contei essa história pro meu pai, que dava aula na FIA, no MBA de RH. Eu fiz FIA também. Será que você foi aluno dele? Pode ser. Fiz gestão empresarial em negócios. Que legal. E aí acabou que ele era MBA de RH e tinha uma pessoa que estava cuidando do processo seletivo da vaga que eu participei na aula dele. E ele falou assim, ele contou, né, que realmente os processos seletivos precisam de ética também, né? Então, em todo o processo corporativo, a gente precisa ter isso, e para RH também. E aí, a pessoa do RH da Nestlé estava na empresa, estava na aula, assistindo a aula dele. Ela falou assim, olha, meu e-mail é esse, o link para se inscrever é esse, fala para ela se inscrever e me mandar o currículo por e-mail. Então, por isso que eu falo, né, conte para o máximo de pessoas possíveis, né? Uhum. Porque já tinha acontecido o processo, uma pessoa tinha negado, enfim, e foi aí que eu realmente participei do processo para participar para entrar na Nespresso, e entrei na Nespresso. E aí que eu voltei para o mundo corporativo agora para trabalhar como um profissional de sustentabilidade no meio corporativo. Trabalhei 3 anos e meio como gerente de sustentabilidade para a Nespresso. Aí depois eu trabalhei mais 1 ano e pouquinho em Nescafé, então muito voltado nas unidades de negócio, né, de café. Então eu falo que hoje eu sou uma especialista em ESG para cafés. E isso era uma coisa que não me incomodava, mas eu falava assim, se eu for pensar na minha carreira, eu gostaria de voltar a ampliar um pouco essa visão. Né? Porque quando a gente fica no café ali, eu fico muito especialista no café, a gente acaba focando os nossos esforços, os nossos conhecimentos. Então, eu queria voltar a abrir. E o mundo corporativo, o ESG corporativo, era uma coisa que fazia muito sentido para mim, e aí a gente colocou lá como uma possibilidade de carreira. E aí abriu uma estrutura de ESG corporativo, muito bem desenhada, coordenada, e aí eu fui para trabalhar desde novembro do ano passado, mas eu tenho 6 meses aí de licença maternidade que eu fiquei afastada, mas agora trabalhando no ESG corporativo, focada em cultura, reputação, né, o ESG para isso, e o S pela S também, o social para a Nestlé. Que bacana. Uau! Uau! Uma trajetória fantástica. Tem várias coisinhas aqui. Foi bem bem inspiradora. Rica. Eu vou pegar 3 questões que você abordou e queria que você comentasse um pouco, trazendo para essa conexão mais direta com o ESG, que é a sua formação em marketing, né? A sua especialização na questão de marketing, esse reconhecimento que você faz a questão acadêmica na sua carreira. Eu e o Luiz também somos professores, mestres e tal, então já sempre trazemos aqui no nosso programa, até para que as pessoas, né, saibam, compreendam pela trajetória dos outros o que pode ser para ele as oportunidades acadêmicas, o crescimento acadêmico e a aplicação do aprendizado na academia, na sua atividade profissional. E a terceira coisa que você mencionou, a questão do networking. Queria muito que você aprofundasse um pouquinho mais, porque sem dúvida nenhuma hoje é um ponto forte para qualquer carreira a questão do networking. E até aproveitar, Cecília, que a gente tem, né, coincidentemente aqui, Valverde ou não, muitas pessoas que hoje são responsáveis, ESG, de grandes empresas, que são da área de comunicação e marketing e comunicação. Isso. E você trouxe mais essa questão do marketing também. Você falou tanto marketing quanto inovação, então a gente vai separando as coisas aqui para não perguntar tudo numa questão só. Mas isso, como que você conseguiu compatibilizar e como que você vê a importância, então, dessa questão do marketing junto com o ESG, hoje em toda a trajetória muito rica, tanto de um lado corporativo quanto de um lado de consultoria, né? E hoje, no seu dia a dia lá na Nestlé? Quando a gente está dentro de uma companhia
como a Nestlé, que é grande, a gente também precisa aprender a falar a língua da empresa. Então, acho que eu vejo comunicação aqui, tem vários vieses para a gente olhar a comunicação. Eu acho que tem a questão da comunicação, como que a gente fala com os nossos pares, com os nossos aprovadores, com as pessoas que tomam decisão dentro da empresa. Então, eu acho que é uma linha de comunicação. Nós não podemos, dentro de uma organização, né, dentro do ponto de vista de um profissional de sustentabilidade, ser aquela pessoa que é vista como abraçar a árvore. Então, acho que uma das coisas muito importantes aqui é sempre a conexão com o negócio. E o poder dessa comunicação pode ajudar muito, né, na forma como a gente comunica ESG dentro da empresa, para os pares, para os tomadores de decisão, é extremamente importante. Então, acho que eu vejo uma linha de comunicação essa, a gente falar a língua do negócio. Né? Então, óbvio que a gente vai plantar árvore. É óbvio que a gente vai plantar árvore. Mas por que eu vou plantar árvore? Eu vou plantar árvore porque pode mitigar as mudanças climáticas. Eu vou plantar árvores em regiões dentro da nossa cadeia de valor para fazer com que as fazendas que produzem ingredientes para a gente sejam mais resilientes e possam garantir, né, essa segurança do fornecimento, garantir o fornecimento a longo prazo. Então, eu tenho que conectar com o negócio. Então, eu acho que tem uma linha de comunicação muito disso, de como que a gente fala com os tomadores de decisão dentro da companhia. Tem a linha de comunicação também de fazer com que os colaboradores se apropriem da sustentabilidade dentro dos seus, do desenvolvimento do seu trabalho. Então, eu falo que dos nossos, né, eu cuido de cultura interna, né, de sustentabilidade. E eu sempre falo que um sucesso do meu trabalho, do nosso trabalho, é fazer com que cada pessoa, quando está lá desenvolvendo o seu trabalho, pense em sustentabilidade. Então, já aconteceu muito assim, Cecília, eu tô aqui pensando numa rota, né, o cara de logística, tô pensando aqui numa rota, a gente otimizou a rota para que gaste menos combustível e a gente consiga usar carro elétrico. Eu não fiz nada assim diretamente para que ele fizesse esse tipo de tomada de decisão. Mas com a cultura, com a gente falando de sustentabilidade o tempo todo, com a gente usando os canais de comunicação interno, ele foi impactado, né, entrou a sementinha lá, né, de sustentabilidade e ele no desenvolvimento da atividade dele, ele conseguiu pensar em sustentabilidade. E tem a comunicação externa mesmo. E aí é muito interessante, porque a gente precisa tomar muito cuidado com o greenwashing. E, né, então, tem muito... A Nestlé tem uma cultura muito de realmente falar apenas quando nós temos um resultado, quando o projeto realmente tem um investimento confirmado, para que sempre esse cuidado do que a gente fala não corra riscos. Né? Então, o que a gente fala é realmente verdade. Né? Então, a comunicação, ela tem um papel externa, ela tem essa importância de falar, diferenciar a Nestlé com o que a gente faz de sustentabilidade, mas também tem uma questão muito importante de letramento. Né? Então, a gente fala muito de agricultura regenerativa dentro da companhia. E para nós, a agricultura regenerativa é o grande caminho para reduzir emissões, garantir fornecimento a longo prazo e ajudar os nossos produtores a serem mais resilientes. Mas a agricultura regenerativa é o quê? Será que todo mundo sabe que a agricultura é regenerativa? E não estou falando só do consumidor, né? Os diversos stakeholders que a gente fala, né, durante toda a cadeia de valor. Então, o poder da comunicação para letramento de sustentabilidade, não só comunicar o que a gente faz, é muito importante e muito relevante também. Então, por isso que a gente vê muito profissional de sustentabilidade, acho que o profissional de sustentabilidade tem uma carreira muito diversa, né? A gente vê advogado com sustentabilidade, financeiro com sustentabilidade, então isso é muito rico também, cada um traz o seu olhar para a sustentabilidade, mas a gente vê muita gente de comunicação e marketing que trabalha com sustentabilidade e isso ajuda muito em todas essas vieses de comunicação. Perfeito, Cecília. E eu não vou abrir mão de saber da sua... desse enfoque, dessa sua experiência acadêmica, como é que você foi incorporando isso? Porque a academia tende apenas a trazer muito o aspecto teórico das construções, das formulações, e até para quem nos assiste, como é que você manuseou
esse aprendizado teórico que você incorporou aí na sua carreira e vem trabalhando isso. E fala um pouco mais de networking para nós, como é que você aconselharia ou traria isso para os profissionais, as pessoas que nos assistem? Tá. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, então eu acho que estudar é muito importante para mim. Então, quando eu estou, né, muito tempo sem frequentar alguma coisa, ou ler alguma coisa, um curso, enfim, eu acabo procurando para aprender mais, né? Eu gosto disso. E aí eu lembro que uma vez eu descobri que na USP a gente pode assistir aulas, você pode se tornar alunos ouvintes. Dentro do curso dos cursos de pós-graduação. E eu me lembro lá que a disciplina era na FEA mesmo, na Faculdade de Economia e Administração da USP, a disciplina era Gestão Empresarial e Mudanças Climáticas. E aí eu gostei do tema, estava buscando realmente estudar sobre o tema, né? Tinha acabado de fazer uma transição de carreira, e aí eu me inscrevi e fui aceita. E aí eu comecei a frequentar. E eu lembro que a disciplina foi assim... né, abriu minha cabeça e toda a aula sempre tinha uma pessoa convidada, um palestrante convidado. E eu me lembro que uma dos palestrantes era uma pessoa que na época era braço direito da Marina Silva, que era a ministra acho que faz muitos anos que eu fiz, era braço direito da Marina Silva, lá no Ministério do Meio Ambiente, e para mim foi um negócio assim, nossa, tô numa aula qualquer, tem uma pessoa aqui, né, que tem esse conhecimento, então para mim subiu muito a régua, e aí eu tive muita vontade de fazer. Eu não tinha o conhecimento do quanto o mestrado poderia ser importante do ponto de vista acadêmico mesmo, eu queria... Era para mim, era uma coisa bem de eu me desenvolver, bem até um pouco egoísta, assim. E aí, quando você entra, você percebe tudo que você pode fazer sendo mestrado, participar, até lecionando dentro da universidade, trabalhando com monitoria. Então, para mim, foi muito importante. E eu gosto muito de dar aula. Eu gosto de falar, eu gosto de me apresentar. Então, ainda não dou aula, mas gostaria, né, de ter esse viés. Por quê? Porque eu acho que... E eu participo muito, assim, eu tenho muitas amigas professoras, né, que continuam, ou consultoras que acabaram sendo professoras também. Então, eu sempre participo em aulas, porque eu gosto de falar e eu gosto de ouvir também. É uma maneira de eu ficar conectada com o ambiente externo, né? Então, isso eu acho muito interessante e acho que conecta muito com a questão do networking, né? Eu acho que temos possibilidades inúmeras para networking, tanto internamente, poxa, eu trabalho numa Nestlé, tem 18 mil pessoas trabalhando aqui na Nestlé, então, aqui no Brasil. Então, é muito importante você estar conectada, porque sustentabilidade precisa de aliados. Né? Uma pessoa sozinha, ela não consegue evoluir em sustentabilidade. Né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse é o que eu vejo. A gente precisa de fazer pontes. Né? Então, dentro da Nestlé, o tempo inteiro, não só na Nestlé, mas assim, em todos os ambientes que eu estou, eu sempre busco isso de fazer pontes, criar pontes. A gente precisa de aliados, a gente precisa levar esses conceitos, levar o porquê que nós precisamos investir em determinada coisa, investir em determinado projeto. E isso é muito importante. E do ponto de vista externo também, eu sempre tenho exercício. Eu falei, hoje eu fui num evento que eu não falei com ninguém. Eu sabe assim, eu cheguei atrasada, peguei um trânsito, errei o caminho, o conteúdo foi excelente, mas eu saí super incomodada porque eu não conversei com ninguém. E por que né, é tão importante isso? Porque quando a gente conversa, a gente troca, a gente pensa em projetos em conjunto. Então, de repente, eu posso encontrar um fornecedor que faça sentido, um parceiro que eu possa pensar, se a gente estivesse juntos, aquilo lá. Então, eu acho que fazer networking é muito importante. E eu falo de uma pessoa que tem uma bateria social altíssima. Então, para mim, fazer networking nunca é ruim, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade disso. Mas se eu puder fazer uma sugestão, insista, né? Que você vai num evento, fala com uma pessoa, com a pessoa que está do seu lado. Acho que para não falar que eu não falei com uma pessoa, eu não tinha entendido uma coisa que o palestrante falou, eu virei para do lado e falei assim, me ajuda a entender, porque eu não peguei aquilo. Então, eu já fiz uma conexão pequena ali, mas saí super incomodada, porque o networking ele é muito valioso e aumenta, assim, o valor da gente participar, porque hoje...
a gente está vivendo numa fase que é maravilhoso, mas assim, tem evento de sustentabilidade o tempo todo. Dá aquele, né, assim, será que eu estou perdendo aqui? Será que, né? Mas, então, quando a gente participa e se conecta, eu acho que ainda aumenta o valor e a justificativa, e dá mais justificativa, né, para a gente estar lá, deixar de estar numa mesa trabalhando em algum projeto, enfim. Concordo plenamente, Cecília. Acredito também, inclusive, que ESG, que você tem essa parte social, eu tenho para mim que ESG tem muito a ver com empatia, com seres humanos se ligando, como você colocou, em rede, se entendendo, se conhecendo e buscando o interesse pela a forma do outro pensar, pela forma do outro ver, é totalmente ESG. Todo mundo tem uma história interessante. Então, eu concordo contigo. Qualquer história, qualquer pessoa que você converse, vai trazer algo que, se a gente tiver com o radar ali ligado para aprender, nós vamos aprender algo ou pessoal ou profissional, ou ambos. E isso seja pessoalmente, seja dentro das empresas, né? Então, sempre que você tem interesse em conhecer aqueles colaboradores da Nestlé, eles se sentem acolhidos, se sentem abertos e, de repente, eles estão lá colocando uma variável a mais no raciocínio deles mesmo, que é ESG. Eu fui por aqui, usei o carro elétrico como você trouxe, né? Concordo plenamente. Cecília, agora eu queria te pedir para que você nos ajudasse a fazer uma avaliação, considerando a Nestlé, né, uma multinacional, uma empresa com uma atuação internacional muito forte. A prática do ESG, do conceito, né, dos compromissos ESG pelas empresas, como é que você vê nesse momento no mundo? O mundo caminha na direção do ESG, de fortalecer, de ampliá-lo, de aperfeiçoá-lo, ou não? Né? E em relação ao Brasil, aos compromissos da Nestlé e aquilo que também você vê no mercado, faz uma avaliação para nós do ESG no mundo e particularmente aqui no Brasil. Tá, dentro do que eu vivo, sustentabilidade e ESG cresce cada vez mais. Né? Então, as nossas preocupações, as nossas metas, nossos compromissos, eles só se fortalecem, tá? Tanto do ponto de vista global, quanto do ponto de vista Brasil. O Brasil, dentro da Nestlé, ele tem além de ser o terceiro maior mercado da Nestlé no mundo, ficando atrás de China e Estados Unidos apenas, ele é um grande produtor de ingredientes para a Nestlé. Né? Então, acaba aumentando a nossa responsabilidade e a necessidade de nós estarmos cada vez mais comprometidos com os nossos compromissos. E o nosso compromisso, eu acho que eu já falei isso e repito, é com a agricultura regenerativa. A gente vê como, hoje, aproximadamente 70% das emissões de gases de efeito estufa da Nestlé são na produção de ingredientes, vem da produção de ingredientes, né? Então, cadeias como cacau, café, como leite, principalmente, tem um grande peso. E o Brasil, como um grande produtor, também acaba tendo uma grande responsabilidade no atingimento e no cumprimento dessas metas. Então, do meu ponto de vista, a preocupação e o comprometimento só aumenta. A gente não é impactado por né, vamos abrir mão das nossas metas. Pelo contrário, temos as nossas dificuldades, temos que sempre conectar com o negócio, mas nunca deixamos de falar desses compromissos. Interessante, até ia retomar esse assunto da agricultura regenerativa, bom que você acabou já trazendo também. Que você colocou, né? As pessoas eventualmente nem conhecem o que significa uma agricultura regenerativa. Então, se você puder explicar para todo mundo o que é uma agricultura regenerativa e, na prática, como que vocês utilizaram da agricultura regenerativa para diminuir ou ter essas metas de diminuição das emissões de vocês. Tá. Eu acho que aqui a gente fala de uma transição, né? Então, a gente tem uma agricultura convencional, uma agricultura de monocultura, uma agricultura de utilização muito dependente de recursos externos, como fertilizantes, pesticidas, e começa a migrar para uma agricultura regenerativa, que é uma agricultura onde a gente devolve mais para a natureza do que retira, pensando assim. Mas, na prática, o que muda? É sempre uma agricultura pensada em solo, biodiversidade e uso da água, né? Então, são os principais pilares. Por que solo? Porque um solo saudável, ele precisa menos de insumos externos.
né? E o que é um solo saudável? Eu sempre gosto de fazer uma analogia com uma floresta. Quando você vai fazer uma trilha na Mata Atlântica, né? E compara sempre com a agricultura convencional. Então, vamos lá para a agricultura convencional e vou falar do café. Então, o que me vem na cabeça, e eu vou tentar ilustrar para, né, vocês também terem isso na cabeça. Então, a gente tem linhas de café, né? Então, tem aquela linha de árvores de café, e entre essas linhas, aquela terra batida, né? Terra batida, que se a água cai, ela escorre, ela não fica para dentro, não é absorvida, né? Então, quando você vai ter uma fase de plantio, você precisa ter máquina para revolver aquela terra, você precisa colocar fertilizantes, e o fertilizante é a base de nitrogênio, né? Então, a planta precisa do nitrogênio para crescer. O nitrogênio, né? Então, você joga lá a ureia. A ureia é o fertilizante, vamos supor. Ele é muito volátil. Então, o solo usa a ureia, e o que o nitrogênio volatiliza, junta com o oxigênio que a gente está respirando, forma o óxido nitroso. O óxido nitroso, ele é 265 vezes mais danoso à camada, né, à camada de gases de efeito estufa do que o carbono. Então, tá aí um dos grandes vilões. Tá aí um dos grandes vilões da agricultura, que é o óxido nitroso. Bom, então o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir a dependência desses insumos externos. O que eu faço? Vamos lá olhar agora para a natureza, para uma trilha na Mata Atlântica. Como que é a Mata Atlântica, né? A gente vai fazer uma trilha. Tem um tipo de planta só? Não. A gente tem árvores, né? Tem flores, tem gramíneas, tem tudo. Então, a gente já não é monocultura. Aquela terra, que cor que ela é? Aquela terra batida, marrom claro? Não. Ela é escura, ela é cheia de matéria orgânica. Se você pegar, né, os grumos assim, não é compactado. Então tem folhagem, tem minhoca. Se você abrir bem assim, tem vida. É perfeito, vida. Então o que a agricultura regenerativa faz? Ela empresta desses conhecimentos da natureza, que são as famosas soluções baseadas na natureza, e com base em ciência, traz práticas para o plantio. Então, a gente começa a ouvir falar em cultivo de cobertura. Então, são diversas gramíneas, plantas, mato mesmo. Sabe, braquiária, que é o capim de capim. Então, a gente começa a falar assim, então, não temos mais solo descoberto numa lavoura. Então, naquele que eu te falei, né, aquele corredor de terra batida, ele não existe mais quando a gente tem uma conversão para agricultura regenerativa. Tem várias plantas de cobertura. Então, pode ter uma planta que fixa mais nitrogênio no solo, pode ter planta que ajuda na retenção de água, né? Então, aquela plantinha vai abrindo, né, vai descompactando aquele solo. Pode ter plantas, isso é muito legal, que atraem inimigos naturais das culturas. Então, tem um tal do crisopídeo lá, que a larva dele é um mosquitinho. A larva dele come a larva do bicho mineiro, que é um dos grandes vilões, as grandes pragas do café aqui no Brasil. Então, naturalmente, você acaba combatendo essa praga. Então, é pensar na natureza como recurso, né, como solução para melhorar a saúde do solo. Então, a gente tem algumas... eu falo que é uma caixinha de ferramentas, né? A agricultura regenerativa não tem uma solução única para todo mundo. Então, para uma região, a gente vai usar esse cultivo de cobertura, essa variedade resistente, porque variedade resistente também, então, existem variedades de café, por exemplo, de outras culturas, que você planta e elas já são resistentes a alguma praga. Elas já são naturalmente, crescem com escassez de água. Então, você escolhe a planta certa quando você vai renovar uma lavoura. Você tem campos de compostagem dentro da própria lavoura, então, da própria fazenda. Então, você faz a compostagem ali e já usa como um fertilizante natural. Então, são várias possibilidades, várias ferramentas dentro dessa caixinha de ferramentas para você mudar a forma de fazer agricultura. Então, como você tem um solo mais saudável, que retém mais líquido, você acaba sendo menos dependente de recursos externos, como fertilizantes e pesticidas, diminuindo o impacto, tornando aquela lavoura mais resiliente e garantindo a segurança de fornecimento. E só uma complementação, porque a gente tem um mito que a gente tenta aqui quebrar também na Valverde muito, de que investir em ESG é sempre garantia de custo maior.
tudo que você está me trazendo, a impressão que dá é que o custo para fazer um cultivo desse acaba diminuindo também, menos insumos, menos fertilizantes, mais água garantindo, mais garantia de qualidade do solo. Seria isso? Sim, a gente já tem alguns estudos que mostram que aumenta a produtividade e reduz os custos, tá? Então, é óbvio que a transição, ela pode ser um pouco complexa naquele começo, assim, porque realmente eu preciso do nada, né, parar de usar um fertilizante e passar a aplicar essas práticas, mas quando a gente vê, e nem é a longo prazo, assim, a gente já consegue visualizar aumento de produtividade e custos, e de redução de custos. Perfeito. E eu acho que é muito coerente ser de uma indústria do alimento, né? Essa questão da agricultura regenerativa, eu penso que está muito conectado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, né? Que envolve ali a agricultura sustentável. E falando em social, que eu acho que é a parte que você tem uma atuação maior na Nestlé, nesse case da agricultura regenerativa, como é que é a relação da indústria com a agricultura familiar? Porque eu imagino que a agricultura regenerativa ela vai se dar num ambiente um pouco mais ali de um perfil de uma agricultura familiar ou até mesmo uma agricultura periurbana. Como é que é? Vocês têm alguma política com os agricultores, algo que talvez seja ali amparado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Como é que é isso? Olha, a gente tem produtores, né? Acho que primeiro, nenhum produtor é da Nestlé, então todos os produtores são fornecedores da Nestlé, isso é o primeiro ponto. Segundo, que temos produtores que variam muito, desde grandes produtores até pequenos produtores, então temos todos os tamanhos de produtores para fornecer para a Nestlé. Como que a gente chega até eles, independente do tamanho? Por meio de programas de responsible sourcing, de fornecimento responsável. Então, nós temos para as principais cadeias, então a gente tem 3 cadeias principais, onde a gente tem esse olhar e programas focados, que são o Nature por Ninho, que é um programa para leites. A gente tem o Nescafé Plan, ou Cultivado com Respeito, que é para café, para o fornecimento de café, e o Nestlé Cocoa Plan, que é o plano, né, o programa para o fornecimento de cacau. Então, é um programa de responsible sourcing, que tem, é um programa de verificação, que exige certificação externa ou não, mas é por onde a gente atua nessas cadeias. Então, nós temos times de agricultura que estão conectados a agrônomos, profissionais que vão presencialmente, que têm esse objetivo de cuidar tanto dessa transição para a agricultura regenerativa, mas também garantir que as questões sociais estejam atendidas e endereçadas. Aqui a gente fala de questões de direitos humanos, por exemplo, né, que eu acho que é o principal olhar que nós temos, que tem que ser garantido no fornecimento. Então, independente do tamanho, esses programas, e estamos chegando cada vez mais à totalidade, né, chegando na grande maioria das fazendas com esses programas, a gente consegue atender, independente do tamanho, as questões de direitos humanos, as questões sociais, que se relacionam muito com a pessoa que está trabalhando na lavoura, nessas fazendas. E você nota, por meio dessas tratativas que vocês, os técnicos, né, o time aí da Nestlé, quando estabelece esse diálogo, né, eles trazem um conhecimento sobre o ESG, isso sensibiliza-os nisso, eles olham competitividade, né, como um fator de competitividade. Como é que é um pouco isso? Sim, porque independente do programa, um dos pilares está relacionado com a fazenda em si, a lucratividade da fazenda, sim, a produtividade da fazenda. Então, as conversas, elas não são separadas. Então, geralmente, a gente mostra essas questões muito de maneira pragmática, né? Nada abstrato. Então, eles têm que ver no dia a dia que realmente fazer essa transição, por exemplo, traz uma relevância, traz uma resiliência, onde ele vai ter maior produtividade e até maior resiliência. A gente lida com essas pessoas que sofreram, por exemplo, com uma geada.
fora de época. Que, né, eu falo que eu sempre falava, eu entrei em 2020 na Nespresso, e quando eu fazia as primeiras participações em palestras, enfim, eu falava assim, porque lá no futuro, em 2050, metade das áreas de café arábica não vão existir mais. Em 2080, 15% das áreas, a gente só vai ter 15% da área que a gente tem hoje para cultivo de café. Aí em 2021 teve 3 dias de geada que impactou na safra do ano seguinte. Então, assim, deixa de ser uma coisa de passado. E eles estão vivendo isso na prática. Eles estão precisando colocar mais irrigação. Então, quando a gente traz, né, acho que de maneira muito pragmática, tudo que eles estão vivendo, e a questão da resiliência, a questão da produtividade, dos ganhos de produtividade, são muito importantes. E uma coisa muito importante que a gente faz é fazer o acompanhamento. Então, a gente tem métricas, sabe? Então, as métricas, a gente tem ferramentas que medem o nível de agricultura regenerativa que cada fazenda está. A gente tem ferramenta que mede a pegada de carbono da fazenda. Então, isso é muito importante para evidenciar o que a gente propõe. Né? Então, isso também é um ponto importantíssimo. Fantástico. Nossa, bastante... Essa caixa de ferramentas é bem ampla de vocês mesmo, Cecília. E aproveitar também, até trazendo alguns outros assuntos aqui, que eu stalkeei seu LinkedIn, obviamente, né, Cecília, para a gente conversasse aqui. E alguns assuntos foram muito interessantes que eu levantei. Eu levantei que vocês também participaram do Prêmio Valor Inovação 2025, né, com o lançamento do Kit Kat Purina, com embalagens circulares. Então, entrar nesse tema da logística reversa, né, dos resíduos, e que vocês tratam essas embalagens e ainda as soluções passaram por inteligência artificial, é isso? Isso. Se puder falar um pouquinho, então. Esse prêmio, a gente escreveu alguns cases e o prêmio foi um resultado, né, desses cases reunidos, dos resultados dos cases. Então, acho que foram 2 vertentes. A primeira, muito relacionada à transformação digital, onde foram criadas diversas ferramentas internas para apoiar o time de vendas, né, para otimizar o trabalho deles. E puxando para a ISD aqui, foram 2 projetos onde nós trocamos a embalagem para... que não era PET, era... não lembro da embalagem. Eram embalagens laminadas, né, tanto para Purina quanto para Kit Kat, onde a gente colocou embalagens recicladas. O que é um grande avanço, porque antes a gente só tinha a permissão da Anvisa para a utilização de materiais reciclados para PET. Então, PET é muito comum. E desde outubro de 2023 há essa autorização, a Anvisa publicou dentro de perguntas e respostas, a possibilidade de a gente usar outros plásticos reciclados em contato com o alimento. E foi essa grande inovação. Acho que é muito mais um manifesto do que é possível fazer, do que um volume nesse primeiro momento, né, do que um grande volume de produtos no mercado, mas para realmente se posicionar que é possível que uma embalagem ela pode, né, ter sido utilizada de outra forma e voltar para o círculo e ser uma nova embalagem. Então foram esses 2 projetos de ESG, tanto para a Kit Kat quanto para a Purina também. E falando de embalagem, um tema que o Luiz sabe que é muito caro aqui, particularmente a mim, que é a questão dos resíduos sólidos, a responsabilidade compartilhada e especialmente o gerenciamento dos resíduos pré-consumo, pós-consumo, no processo de fabricação e depois. Como é que é a relação da Nestlé em comunicar essas ações para o seu consumidor? Acho que a questão de resíduos, parece que eu falo tanto de agricultura regenerativa que a gente não faz mais nada nessa coisa de agricultura regenerativa. Mas a questão de embalagens é uma questão muito de responsabilidade mesmo da Nestlé. Eu acho que eu trabalhei na Nespresso e um dos pontos principais era a reciclagem de cápsulas. Então, qual que é a questão da circularidade, né? Da circularidade mais focada nessa questão de reciclagem? É o que o consumidor vê, né? Então, eu falo que a gente trabalhou numa época de pandemia, por exemplo, onde as pessoas tomaram café adoidado em casa. Nossa, e é o que via, né? Aquelas cápsulas acumulando, né? Então, obviamente que quando você olha lá na pizza, né? No gráfico de pizza das nossas emissões, embalagens é pouquíssimo. Só que não deixa de ser uma grande responsabilidade. Eu falo que em algumas unidades de negócio é praticamente uma obsessão, né? A questão das cápsulas. Então,
Para cápsulas, temos programas muito robustos, tanto em Nespresso quanto em Nescafé, Dolce Gusto. Então, toda a cápsula é reciclável. Então, acho que é legal trazer isso, né? Porque uma das grandes coisas, uma das grandes questões de cápsulas é que as pessoas descartam no resíduo orgânico. E quando ele vai para o resíduo orgânico, a gente perde a chance de tentar chegar nessa cápsula e levar para a destinação correta. Então, uma das coisas as cápsulas são recicláveis. Nós temos diversos pontos de coleta espalhados pelo Brasil. Então, por exemplo, boutiques Nespresso são pontos de coleta de cápsulas. Sim. Temos algumas redes do varejo, como o Mambo, por exemplo, que tem aqui em São Paulo, né, que tem um programa de reciclagem de cápsulas, tem lá o nosso coletor. Então, temos diversos pontos de coleta e temos também se você não tem um ponto de coleta perto de você, descarta numa cooperativa de reciclagem, porque nós temos programas para engajar cooperativas para fazer essa separação das cápsulas também. Então, assim, é 100% das cooperativas do Brasil? Não, mas pelo menos dá uma chance para ela. Se ela vai para uma cooperativa, tem uma chance maior da gente conseguir capturar essas cápsulas e destinar corretamente. Aí, destinando corretamente, né, a gente direciona para um centro de reciclagem que nós temos em Valinhos, e aí cápsula vai para um lado, né? Então, se é alumínio, vai para uma siderúrgica, se é plástico, vai para uma recicladora de plástico, e o café, a borra, ela vira biometano, que abastece uma fábrica da Nestlé. Uma quantidade muito pequena, obviamente, né? Mas a gente consegue circular e mostrar que realmente, se a cápsula chega para a gente consegue destinar corretamente. Temos, né, outra preocupação também, que é a questão dos laminados. Então, a gente tem programa específico, né? Laminado é a embalagem que tem o alumínio por dentro e o plástico por fora, então, né, de leite, de sopa, por exemplo, onde é uma reciclagem um pouco mais difícil, então a gente precisa também atuar para que, em cooperativas, por exemplo, para que esses laminados cheguem no reciclador correto, então também. E, claro, os nossos, né, pensando antes, né, de virar um produto, antes de virar um resíduo, há algumas metas de reduzir a utilização de plástico virgem nas embalagens, fazer com que 100% das embalagens sejam desenhadas para ser recicladas e otimizar também as embalagens, né? Então, às vezes, a gente tem uma embalagem que tem um espaço enorme, sem alimento, então a gente faz uma otimização e diminui para que utilize menos resíduo, então, por exemplo, menos embalagem. Então, por exemplo, a gente tem a questão das cápsulas, que há 2 anos atrás, as cápsulas de Dolce Gusto, que são de plástico, a gente diminuiu em 20% a utilização de plástico, simplesmente fazendo um ajuste na composição dela. Então, esse tipo de pesquisa e análise também é feito para diminuir o plástico dentro de embalagens já existentes. E como que vocês engajam, do ponto de vista da comunicação, o consumidor da Nestlé, seja na logística reversa, seja na redução, reutilização? Como é que vocês comunicam isso? É um caminho muito importante. Então, assim, trazendo para a cápsula, por meio de programas, do nosso programa de reciclagem e comunicação pelos canais que a gente tem. Então, Instagram, às vezes a gente lança a mão de influenciadores que mostram na prática como é feita a reciclagem, mas realmente é usar o poder de comunicação mesmo para engajar, para fazer um letramento desse tema. Mas realmente é a parte mais difícil, né? A gente precisa... Eu acho que são eu sempre digo assim que, do meu ponto de vista, a gente tem duas dificuldades, 2 desafios quando a gente fala de circularidade. Primeiro, a comunicação, o letramento. Então, a gente ter essa consciência, né, de que todo resíduo precisa ser destinado corretamente, seja para cooperativa, seja, né, enfim, para empresas, né, que fazem essa separação e destinação. Então, isso é uma coisa, comunicação, falar sobre isso, usar nossos canais de comunicação para falar sobre isso, para que realmente o consumidor saiba que ele tem que separar, que a gente precisa dessa responsabilidade compartilhada, o resíduo precisa chegar até nós. E aí chega lá até a gente conversa muito com pessoas de cooperativas, né, que eles mesmos precisam sair da invisibilidade, né? Então, sim, a gente fala muito com esse público e aprende muito com eles, e eles falam muito dessa questão de que eles são invisíveis. As pessoas não acham, por exemplo, que
precisa remunerar uma cooperativa para buscar o resíduo na casa deles. Né? Então, você fala assim, vem aqui buscar, como se fosse, nossa, vou lá buscar e vou ficar muito feliz. Não, ele está gastando... Se a cooperativa tem um transporte, ele está gastando gasolina, então você precisa pagar por isso. Então, tem muito, né, essa questão de usar a comunicação para letrar sobre isso. Então, eu acho que é um desafio tremendo. E a outra é a questão logística, né? Uma vez eu fui fazer uma pesquisa dentro da Nespresso Mundo, como que funcionava a gestão de resíduos em cada país. E aí eu fui aprender sobre a França. A França, ela tem 70 centrais mecanizadas para fazer a separação e, né, principalmente, né, todo o resíduo chega nessas centrais mecanizadas e por meio de máquinas é feita a separação dos resíduos. E tem lá um tipo de velocidade, um tipo, né, de que consegue separar as cápsulas. Uhum. Aqui no Brasil a gente tem 2. Em São Paulo. Em São Paulo. E não chega muito resíduo lá, porque acaba ou ficando nas cooperativas ou ficando nos autônomos. Então, assim, a nossa gestão de resíduos é extremamente descentralizada. Cada cidade tem, assim, falando de São Paulo, né, tem a central mecanizada, tem as cooperativas que são conectadas com a prefeitura, tem cooperativas que não são conectadas com a prefeitura, tem os autônomos, né, os catadores autônomos. Então, é muito descentralizado. Então, assim, para mim, a questão logística aqui e essa descentralização é muito desafiadora. Então, a gente precisa se conectar com muitas partes interessadas diferentes. Então, é a Associação de Catadores, é a Cooperativa de Reciclagem, são o setor público, são as startups, as empresas que atuam nessa gestão. Então, eu acho muito complexo. Então, assim, se você falar para mim quais os grandes desafios, para mim é a comunicação, o letramento e a questão logística. Eu fiquei 4 anos à frente da área de resíduos sólidos aqui do governo do estado de São Paulo, e é onde nós, a partir de estudos e da própria Política Nacional de Resíduos, nós entendemos que a logística ela deverá ser regionalizada. Uhum. Se ela não for regionalizada, ela não vai se consolidar em escala, e, consequentemente, ela não trará uma viabilidade econômica. Mas isso é assunto para outra... a gente começa aqui. Tem vários assuntos aqui, né? A gente não vai conseguir nem chegar perto de conversar. Mas eu estou muito de acordo com os seus 2 pontos aí. Acho que está muito lúcida e muito assertiva aí essa visão. E bom, e aproveitar que a gente também está agora encerrando, quase no encerramento do nosso programa, a gente está aí às vésperas da COP30, e gostaria de ver com você como está a perspectiva sua, da Nestlé, Nestlé Brasil, Nestlé Mundo, sobre os resultados dessa COP que está por vir aí. Estamos muito ansiosos até para que ela aconteça e traga resultados muito positivos. Eu acho que a Nestlé ela tem um objetivo muito grande de contribuir para com que a agricultura regenerativa seja considerada como uma grande ferramenta para o combate às mudanças climáticas, principalmente quando a gente fala de países produtores como o Brasil. Então, estamos trabalhando bastante nisso. Na COP em si, a Nestlé ela vai estar atuando de algumas formas. Então, nós temos participação na Blue Zone, com a apresentação de cases, né, de sucesso da Nestlé. Esse ano, a COP ela vai ter uma AgriZone, né? Acho que é a primeira vez que nós teremos uma zona só de agricultura, e nós vamos estar junto, né, na área na Embrapa com um stand lá, uma área lá onde nós também vamos falar dos nossos cases de sucesso, trazer, né, esse compartilhamento de experiências que nós temos com os nossos programas de Responsible Sourcing, que eu comentei. E nós também estamos dentro de uma coalizão que se chama CASE, é uma casa de soluções, então a gente vai ter um espaço físico na cidade de Belém, perto das docas ali, que é uma parte onde, né, vai ter muita gente, que é um local turístico de Belém. E o nosso objetivo aqui é através dessa coalizão de muitas empresas, então a gente tem grandes empresas que fazendo parte dessa coalizão, Itaúsa, Bradesco, Marco Polo, Vale, Natura, então empresas bem de setores bem variados, onde nosso principal objetivo aqui é mostrar que já existem soluções no setor privado que já trazem sucesso no combate às mudanças climáticas. Então, a CASE, que é essa casa de soluções, a gente em breve vai ter mais informação sobre isso, vai ter um site no ar.
ela vem com o objetivo de trazer, né, um almanaque de boas práticas, né, de cases de sucesso que essas empresas, não só essas empresas, mas outras empresas também, já fizeram, já atuaram em projetos e programas que trouxeram um sucesso no combate às mudanças climáticas. E durante a COP vai trazer workshops e painéis também. Claro que para participar precisa ser via uma inscrição, mas que as pessoas podem participar, ouvir um pouco, não só relacionados às experiências das empresas, mas de uma forma geral, dentro de cada um dos temas que serão... que terão dias temáticos da COP. Então, por exemplo, puxando a sardinha para a Nestlé, sistemas alimentares e bioeconomia, mas tem transporte, tem florestas, né? Então, todos os temas da COP também serão abordados dentro dessa casa de soluções. Nossa, mais vários assuntos que daria para explorar, Cecília, que não vai dar tempo de novo. E ótimo que você trouxe isso, né? Existem vários cases que estão dando certo, ações que estão dando resultado e que as pessoas não têm conhecimento. Exato. Nosso programa exatamente tem esse objetivo, de trazer esses cases e divulgar, dar uma vitrine para que esses cases sejam conhecidos cada vez mais, né, Valverde? E que possa engajar os stakeholders, engajar o profissional, né, interessado aí no tema. Ótimo. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa e a gente sempre começa com aquela pergunta de saber a sua trajetória, a trajetória do convidado, da convidada, e a gente encerra perguntando qual é a sua visão, então, do futuro do SG e do seu futuro no SG. Eu acho que é o melhor possível. O que eu mais vejo é essa carreira crescendo, né? Então, nos traz muitas boas perspectivas de médio e longo prazo. Então, da minha parte, eu pretendo seguir carreira. Eu vejo que tem outras oportunidades também dentro, né, que são conectadas. Então, quando a gente olha para a questão de, por exemplo, diversidade, então mais conectada com pessoas, RH, eu gosto muito da questão de ter, né, mais atuação, ser mais atuante nessas questões, né, assim, papel do setor privado, nesses fóruns de discussão, em COPs, em Semanas do Clima, enfim, eu gosto muito dessa parte de estar mais conectada com essas organizações também para atuar do ponto de vista de setor. Então, eu acho que esse assunto, ele não tem fim. Eu estava escutando hoje, no evento que eu fui de manhã, que se a gente continuar nesse ritmo de aumento de temperatura, a nossa data para chegar num 1,5 grau é maio de 2029. Né? A gente já chegou em alguns momentos, só que, né, para chegar mesmo é mais de 2029. Tá aí. Então, enquanto houver desafios, temos espaço para profissionais de sustentabilidade. Então, eu acho que cada vez mais o nosso espaço será maior, sempre trazendo... Se a gente sempre conectar com o negócio, né? Quando a gente fala do ponto de vista de trabalhar dentro de corporações, de empresas, se a gente trouxer sempre o benefício, né? Sempre ter em mente, conecte o negócio, teremos espaço para trabalhar. Então, é isso que eu vejo. E, assim, temos não só espaço dentro de empresas, mas também em grandes organizações. Então, a gente vê CBEDs, a gente vê cada vez mais organizações aí que têm espaço para crescer a sua atuação e também trazer mais espaço para novos profissionais de sustentabilidade. Bacana. E a gente não pode encerrar, Valverde. Eu acho que o público deve estar tão curioso quanto a gente. Quem que é seu pai, então, se você puder falar? Ele se chama Vitor Seravalli. Bacana. Ele nem atua tanto mais, tanto que ele está muito mais Hoje em dia, ele foi muito mais para a questão de formação de lideranças, novos líderes. Então, ele está conectado com o CIESP em São Paulo, em São Bernardo, e trazendo muito a questão da saúde mental e como as empresas têm que se preparar para vivenciar, né, essas questões que cada vez mais aumentam o número de pessoas passando por isso. Muito bom. Ótimo, Cecília. De novo, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Com certeza foi um bate-papo muito rico. Tem muito mais assunto, quem sabe mais para frente um novo episódio aí, né, Valverde? Muito rico, muito inspirador. Que bom, muito obrigada, gente. E aproveitar então, se você gostou desse episódio, aproveite, nos sigam nas redes sociais, nós temos outros vários episódios com convidados também muito especiais sobre esse tema da ESG, de novo com cases que realmente estão funcionando, estão dando certo, que vocês podem se espelhar tanto nos profissionais quanto nessas ações que estão sendo feitas, né? E
Até o próximo episódio, Até o próximo episódio. Obrigado.